Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou a Tê, do Ateliê Santa Joaninha. E hoje eu trouxe uma peça para vocês, que é um projeto que a gente fez do Dia dos Namorados, das massas Fox Artlex, tá? Eu fiz essa peça aqui, esse casal, que é o Woody, do Toy Story, e a Betty Bo Peep. Todos os canais participantes, todos os nossos amigos que participaram desse projeto, os canais estão aqui na descrição do vídeo. Já se inscreve aqui no canal, curte, comenta pra mim o que vocês acharam da peça e compartilha com seus amigos. Lembrando que o vídeo ele tá acelerado por causa do tamanho da peça, tá? Diminui a velocidade do vídeo, tira o áudio e dá pra acompanhar com calma. Qualquer dúvida eu tô à disposição. Um beijo, gente! Para começar, a gente vai usar uma bola de 70 milímetros cortada ao meio. Com o estilete, eu vou fazer esse recorte na bola, para deixar ela um pouquinho mais afilada. Retiro as rebarbas e reservo. Vou pegar uma bola de 35 milímetros e vou afilar ela também, para poder fazer a cabeça do Woody. Vou cortar a lateral dessa cabeça que eu afilei, para deixar retinho. E vou retirando a rebarba. Agora, com a bolinha de 35 milímetros e 30 gramas de massa na cor pele, essa bolinha eu já preparei com cola branca antes. Eu vou encapar a bolinha, alisando, jogando toda a massa para trás. E agora eu vou começar a dar o formato da cabeça da Betty Bo Peep. Agora alisando com calma, marcando o queixo e vou delimitar a área dos olhos. Com os 2 polegares eu vou afundando e vou marcando a área dos olhos e puxando o nariz bem de levinho. O nariz dela é só não é marcado com esteca nem reforçado demais, é só uma pontinha. Com auxílio de uma base de acrílico eu vou deixando as laterais mais retinhas. Lembrando que o vídeo está acelerado, você pode diminuir a velocidade aqui direto no canal, diminuir a velocidade, retira o áudio e aí você pode acompanhar com mais calma. Agora, com o auxílio de uma ferramenta, pode ser uma esteca, uma ferramenta que você tiver. A gente vai marcar uma boquinha bem fraquinha nessa cabeça. A boquinha dela é bem fininha, bem delicada, não é nada muito reforçado. Vou definir um lábio pequenininho, marcar as bochechinhas levemente. Conforme a gente vai mexendo, é sempre bom ir reforçando. Aqui eu tô usando o olhinho adesivo, mas você pode pintar e pode usar também o olhinho adesivo da sua preferência. Esse aqui é estilo mangá. Vou aderir ele bem na massa com o pincel modelador. E agora a gente vai fazer a cabecinha do Woody. Para a cabeça do Woody, a gente vai usar a bolinha de 35 milímetros cortada e 12 gramas de massa na cor pele. Eu vou encapar daquela parte que a gente cortou, a parte reta, para trás, jogando excesso de massa para trás. Alisando bem e tentando manter o formato que a gente fez na bolinha. Eu sempre preparo as bolinhas de isopor antes com cola branca.
Agora eu vou marcar a área dos olhos com a ajuda de uma esteca. E com uma esteca mais fininha, e com a ajuda dos meus dedos, eu vou delimitar a área do nariz. Ele tem um nariz bem fininho e comprido. Vou alisando para tirar as marcações e definindo bem a área dos olhos. Vou pedir para vocês considerarem qualquer barulho externo, porque eu tô gravando aqui no final de semana e essa quarentena tá todo mundo em casa, tá? Agora com o boleador, eu vou marcar o orifício dos dois olhinhos dele pra gente poder enxertar com massa branca depois. Vou pegar uma esteca, uma ferramenta que eu tiver, e vou desenhar uma boca bem de levinho, como se ele estivesse sorrindo de lado. Uma boca bem fininha, tá? Ele não tem muito lábio, não. Vou sempre reforçando as marcações com as estecas, separando o queixinho dele, vai ficar desse jeito. Agora eu vou pegar duas bolinhas de massa branca do mesmo tamanho, para poder enxertar os olhinhos. Vou colocar na cavidade que a gente fez com o boleador. Vou pressionar levemente para poder encaixar. E com a ajuda de um pincel modelador, eu vou encaixando a massa nos cantinhos para poder aderir bem e não ficar nenhum vão. Agora eu vou fazer as pálpebras superiores. Eu vou fazer 2 rolinhos de massa bem fininhos e vou encaixar em cima dos olhos. E com o pincel modelador eu vou alisar para fazer a emenda no restante do rosto. Agora, para as orelhas, eu vou usar meio grama de massa para cada orelha. Vou fazer uma coxinha gordinha, vou encaixar na lateral da cabeça, na linha dos olhos e vou alisar com o pincel modelador. E vou fazer um furo para poder encaixar essa orelha na cabeça, fazer a marcação da orelha. Agora, para a saia da Beth, eu estou usando 53 gramas de uma massa na cor marfim. Eu vou cobrir essa bola da parte redondinha para baixo, jogar todo o excesso de massa para baixo. Vou alisando com calma para não ficar nenhuma ruga e jogo todo o excesso para baixo. Se aparecer alguma bolinha na massa, é só vir alisando, senão furar com uma agulhinha para poder tirar. Jogo todo o excesso para o centro da saia, na parte de baixo. Corto o excesso com uma tesoura e vou alisando. Todo excesso de massa que for sobrando eu vou tirando e vou alisando. Sempre que tiver bolinha, a gente vai tirando com a agulha. Deixo bem marcadinha a parte de baixo.
E agora, com uma esteca de faquinha, eu vou fazer várias marcações na parte de baixo para imitar um babadinho. Com os meus dedos, eu vou puxando esse babadinho para fora, abrindo ele. Aqui deu uma bolha, eu tirei com a agulha. Depois de tudo lisinho, eu venho com uma agulha e faço algumas marcações em toda a volta, para imitar como se fosse um babado da saia. Feito isso, eu vou reservar e deixar secar. Agora eu vou abrir uma massa bem fininha, rosa clarinho, cortar vários círculos e vou colocar em volta dessa saia, espalhando aleatoriamente, para fazer um detalhe na saia. Para fazer esse babado que tem na saia na parte de cima, eu cortei um retângulo de 10 centímetros por 3,5. Fiz uma textura com rolinho de textura e franzi uma das partes. Agora, na parte redondinha, eu vou fazer como se fosse um leque e vou colar na parte de cima. Sempre lembrando de manter os babadinhos, tá? Com o boleador, eu vou marcar o centro, que é onde eu vou encaixar o tronco dela depois. Espeto um palitinho, reservo e deixo secando enquanto isso. Agora, para o tronco dela, eu vou usar 11,5 gramas de massa. Vou fazer uma coxinha, vou modelar a cintura. Vou começar a separar o pescoço e vou separar o peito dela também. Marcando bem com os meus dedos. Deixo o pescoço bem compridinho. Para os braços, eu vou usar 3 gramas de massa para cada bracinho. Vou fazer um rolinho de 5 centímetros, vou marcar no meio para poder fazer o cotovelo, faço mais uma marcação para a mãozinha e vou separar os dedinhos. E aí eu vou dar o movimento que eu quiser. Vou separar e deixar secando também. Para os pezinhos é muito parecido com os braços. Eu vou usar 2 gramas de massa para cada pé, vou fazer um rolinho com 5 centímetros e vou dobrar a pontinha para separar um pezinho. Vou reservar, deixar secar. Quando tiver sequinho, eu vou fazer o sapatinho. Com um filetinho bem fininho de massa preta, eu vou fazer o cordão da sapatilha dela. Vou abrir uma tirinha de massa preta para poder fazer a sola e o acabamento da sapatilha. Jogo o excesso para trás, corto com uma tesoura e vou alisar isso com um pincelzinho modelador. Ou com uma estequinha também. Vou pegar um pedacinho de arame galvanizado. Aqui o pedaço de arame galvanizado tem em torno de 10 centímetros. Primeiro eu vou furar com palitinho de dente para facilitar. A perninha já está quase seca. Então, tem que esperar secar para poder fazer. Eu vou atravessar esse arame, deixando um pouco para baixo para poder espetar no isopor e deixando um pouco para cima para depois estruturar o corpo. Vou reservar. Para fazer o cajado, eu peguei um pedaço de 15 centímetros de arame galvanizado número 19, abri um rolinho de massa azul clara bem fininho e forrei esse pedaço de arame.
Vou alisar bem, vou rodando para ficar bem certinho. E da mesma espessura que ficou o arame, eu vou fazer um rolinho, vou emendar com o pincel modelador e vou fazer aquele ganchinho do cajado. Vou ter que deixar secar desse jeito, nessa forma, deitadinho desse jeito, até ficar durinho. Agora, para a perna do Woody, eu peguei dois pedaços de arame de 26 centímetros, o arame número 19 galvanizado, e fiz duas marcações. Eu fiz uma marcação com 4 centímetros e depois mais 9 centímetros. Eu vou forrar 9 centímetros desse arame, dentro dessa marcação que eu fiz, tá? E para poder forrar, eu vou usar em torno de 5,5 gramas de massa azul escuro, azul marinho. Vou encapar da mesma forma do cajado. Vou colocar em volta, vou alisar, deixar o mais liso possível. Vou achatar uma das partes para poder ser o encaixe dele na perna, na parte de cima do tronco. E no meio dessa parte encapada, eu vou fazer uma marcação com a esteca para dividir, como se fosse o joelho dele, aquela costura que tem na perna do Woody. Vai ficar desse jeito. Vou separar, vou reservar. Para o tronco do Woody, eu vou usar 14 gramas e meio de massa. Vou fazer uma coxinha, vou deixar um bumbum ressaltado, mais redondinho, e vou afilar a parte de cima do peito. Sempre alisando bem. Para o pescoço, eu vou pegar 2 gramas e meio de massa na cor pele, vou fazer um rolinho e vou encaixar na parte de cima desse tronco, para deixar secar junto de uma vez. Encaixo bem e reservo. Para o braço, eu vou usar 4,5 gramas de massa e fazer um rolinho de 6 centímetros. Vou marcar no meio, vou afinar bem e dar o movimento que eu desejar para a peça. É bom reforçar bem essa marcação do meio e afinar o cotovelo dele, porque ele é um bonequinho de pano, né? Então tem que ficar bem certinho. Para a mãozinha, eu tô usando 2 gramas de massa para cada mão. Eu vou fazer o processo normal de mão. Vou lá fazer uma coxinha, alongar, cortar, separar o dedão, o polegar. E o restante da mão, eu vou separar o dedo da forma que eu quiser. Aqui no caso, ele vai estar com os 2 indicadores levantados. Então, nas 2 mãozinhas, eu vou levantar o indicador e vou baixar os demais dedinhos. Faço a marcação dos outros dedinhos, aliso bem para não deixar nenhuma marcação e repito o procedimento na outra mãozinha, só trocando o lado dos polegares, sempre lembrando de fazer o polegar no lado oposto do que você fez de uma mão, você faz na outra. Então, você vai ficar com 2 mãos direitas ou 2 mãos esquerdas. Vai ficar dessa forma. Eu vou reservar e vou deixar secar. Agora, a gente vai começar a fazer o chapéu do Woody. Para fazer o chapéu, eu vou começar com 11 gramas e meio de massa. Eu vou fazer uma coxinha meio gordinha e vou alisando ela, deixando a ponta dela bem retinha. Com o boleador, eu vou afundar um pouquinho o lado mais gordinho para poder ser o encaixe da cabeça. Sempre vou medindo na cabeça para ver se o encaixe tá bom. E vou vir com o cortador de círculo de 6 centímetros. Vou cortar um círculo da massa marrom na mesma cor. E vou reservar ali. Vou abrir uma fitinha bem fininha de massa preta. Vou achatar com o auxílio de uma base acrílica ou de um rolinho. E vou colar em volta daquela coxinha que a gente fez para ser o detalhe do chapéu. E vou retirar o excesso com a tesoura e alisar. Vou colocar essa coxinha no meio desse círculo que a gente fez, sempre lembrando de manter o centro bem fundinho. E agora eu vou dar o movimento pro chapéu, né?
Eu vou fazer várias marcações na lateral para fazer aquela costura do chapéu do Woody. Eu vou vir com um filetinho de massa bem fininho, marrom, colocando os detalhes em toda a borda e depois eu vou levantar essas bordinhas e deixar secar em cima de uma manta acrílica, até ficar bem durinho, com o movimento que eu quero para o chapéu. Se ele secar direto assim retinho, ele vai ficar todo reto e não vai ter movimento, então sempre coloca para secar em cima de uma manta acrílica. Agora a gente vai começar a montar a bete. Eu vou marcar o meio na parte de baixo da saia e vou marcar os dois ladinhos, do lado desse meio. Dá um espaço de mais ou menos 1 centímetro ali para poder encaixar as pernas. Eu vou furar com a esteca para facilitar. Ajuda aqui com a ferramenta. Vou usar cola branca extra da Fox. E vou encaixar o meu arame ali. Eu vou cortar o excesso para não atravessar na parte de cima da saia. Vou encaixar a perninha e vou deixar em torno de 1 centímetro só da canelinha dela aparecendo. Eu sempre deixo esse excesso de arame para baixo para depois estruturar na base que eu vou fixar, tá? Com um pouquinho de massa azul, eu vou fazer o detalhe que tem debaixo da sainha dela, que é como se fosse uma calça que ela usa embaixo da saia. Eu encaixo a massa, venho com uma estequinha e vou fazendo umas batidinhas para poder fazer um frufru. Dessa forma. Agora, para fazer o detalhe da parte de cima dela, da roupinha dela, eu vou cobrir com um pouquinho de massa azul. Depois eu vou fazer todo um xadrez com a massa branca mesmo. Para fazer o colete, é muito simples. Eu vou fazer a mesma forma que eu vou fazer o colete do Woody, que vai estar aqui na frente. Eu vou cortar um oval na cor rosa. Vou deixar ele mais fininho e vou abraçar o corpinho. Então é a mesma coisa, por isso que aqui no vídeo eu não coloquei, tá? Mas mais na frente do vídeo tem como faz o colete do Woody, é da mesma forma que faz o colete da Beth. Aqui eu tô fazendo um xadrezinho, como se fossem os detalhes na roupinha dela. Um bordado, né? Se você já chegou até aqui, não deixa de dar seu like aqui no vídeo, de comentar o que tá achando. E se tiver qualquer dúvida, eu tô à disposição. Deixa aí pra mim que eu te ajudo. No Instagram eu tô como @santajoaninha e no Facebook eu tô como T do Ateliê Santa Joaninha. Desse jeito, e depois é só colocar o casaquinho rosa. Eu vou pegar um palitinho, eu vou atravessar do pescocinho até embaixo na cintura dela, para poder colocar o arame e fixar esse corpinho na base da saia. Eu sempre furo com um palitinho antes para não deformar a peça, assim o arame passa mais fácil. Vou colocar o arame na saia, tomando cuidado para não atravessar lá embaixo da saia. Vou encaixar o corpinho, com um pouquinho de cola branca eu vou fixar. Um pedacinho de massa rosa eu vou dar o acabamento na parte de baixo, fazendo como se fosse um babadinho. Vou vir com uma estequinha, alisando e fazendo um movimentinho de babado, pressionando. Eu sempre uso um pouquinho de creme da Fox também para alisar. Eu prefiro usar o creme do que água. A água faz muita meleca. Para poder fazer a manga da blusa dela, a manga do vestidinho, eu pego um pouquinho de massa rosa clara, faço um rolinho, deixo mais fininho de um lado e mais gordinho do outro. A parte gordinha vai ficar para cima, para ser o bufante da manga. A parte fininha vai ser para baixo. Com o pincel modelador eu venho, aliso e deixo bem redondinho. Faço isso nos dois bracinhos. Eu vou pegar um filete, vou fazer umas marcações nessa manga para dar um volume. Vou pegar um rolinho bem fininho de massa branca e vou colocar embaixo dessa manga para poder dar um acabamento.
Já que eu coloquei o casaquinho que eu falei pra vocês. Agora eu vou atravessar um palitinho de um lado ao outro para poder fixar os bracinhos. Vou colocar um pedacinho de arame galvanizado e vou fixar os dois bracinhos com cola branca mesmo. Aí eu vou colocar na posição que eu desejar. Lembrando que aqui ela vai segurar o cajado, então eu tenho que colocar numa posição que ela consiga segurar o cajado depois. Pro rostinho, eu passei um pouquinho de tinta na boquinha, fiz a pintura da sobrancelha, e aí vai variar conforme o olhinho que vocês usarem. Tô furando o pescoço com a ajuda de uma esteca e vou atravessar um palitinho para poder passar o arame depois. Vou usar um pouquinho de cola branca. Vou encaixar na minha peça que já tá praticamente seca. Ajeito na posição que eu quero que ela fique. E vou enxertar um pouco de massa no pescoço para poder fazer o acabamento. Vai ficar dessa forma. Corto o excesso do arame na cabeça. Aqui eu tô usando em torno, mais ou menos, de 30 gramas de massa amarelo bem clarinho. Eu pus bastante branco no amarelo, ficou bem clarinho. Vai sobrar um pouco, mas é melhor sobrar do que faltar. Vou fazer um círculo mais fininho embaixo e mais grossinho em cima. Vou encaixar no fundo da cabeça, trazendo para a lateral da cabeça e jogando todo o excesso para cima. Esse excesso eu vou cortar com a tesoura, mas não vou deixar muito fininho em cima não, eu quero que fique mais gordinho mesmo. Aliso com a ajuda de uma esteca. Vai ficar dessa forma. Vou ajeitando. Vou pegar uma bolinha de 5,5 gramas para poder fazer a franja. Vou fazer um rolinho, vou achatar e vou colocar no centro da cabeça na parte de cima. Como se fosse a franja dela. Aí com uma esteca eu vou fazer 2 detalhezinhos para imitar a franja. Aí para os cachinhos eu vou fazer 3 coxinhas de 1,5 gramas e vou encaixar atrás da cabeça. Aliso com o pincel modelador para tirar as emendas. Para o chapéu, eu vou usar um círculo de 9 centímetros de massa rosa bem clarinho. Vou fazer um corte em V, vou emendar esse corte, uma ponta com a outra, para fazer esse bico do chapéuzinho dela. Vou encaixar atrás da cabeça e vou deixar ele bem abertinho na frente mesmo. Eu quero que ele fique abertinho para dar essa cara de Beth mesmo, né? Aliso para tirar aquele corte que a gente fez. Sempre vai ajeitando, porque conforme a gente vai mexendo, ele vai deformando, né? Colei o cajadinho e ela ficou assim. Vou reservar. Agora para montar o Woody, já tá praticamente tudo seco. Eu vou retirar o palito que eu coloquei para secar. Eu vou furar o tronco de cima para baixo, onde eu vou colocar as pernas, para poder atravessar o arame e não estragar o tronco. Eu vou encaixar essas perninhas no tronco. Saindo os 2 arames lá no pescoço do Woody. Aí eu vou ajeitar a perna na posição que eu quero que ele fique. Vou abrir um rolinho de massa azul, da mesma cor que eu fiz a calça. Vou cortar uma tirinha e vou fazer o detalhe da calça dele, né? Finalizando a calça dele. Colo no tronco e vou emendar essa faixa que eu fiz nas perninhas. Sempre uso um pincel modelador e um pouquinho de creme para poder alisar. Aliso bem, tirando toda e qualquer marcação. Com uma esteca que seja toda picotadinha, eu vou fazer uns detalhes, como se fosse a costura na calça. Agora, para poder fazer a bota do Woody, eu vou usar 6 gramas de massa, vou fazer uma coxinha, bem afinadinha na ponta, vou achatar a parte de baixo. Faço uma marcação para tirar o saltinho dele
e vou fazer a marcação da sola. Com a ajuda de um palito, eu vou furar para poder colocar o arame e encaixar na perna. Lembrando que essas botinhas já estão quase secas, tá, gente? Aqui o vídeo tá adiantado, mas já estão quase secas. Coloco um pouquinho de cola branca e coloco na posição que eu quero que ele fique. Se você achar que a perninha tá muito comprida, você pode soltar ela do emenda da calça e diminuir um pouquinho. Para poder fazer o cano da bota, eu vou fazer um rolinho mais grosso na parte de cima, na parte de baixo, e mais fininho na parte de cima. Vou cortar uma tirinha e vou envolver a perninha dele. Lembrando que a parte mais grossinha do rolinho vai ficar para baixo e a parte mais fininha para cima. Vou alisar e tirar toda a emenda. Aí, para fazer aquele recorte em V que tem a bota dele, eu vou fazer uma tirinha e vou colar na parte de cima da bota. Não pressiono muito na perninha, porque se eu pressionar muito eu não vou conseguir cortar depois. Venho com uma tesourinha, faço um V na parte da frente e um V na parte de trás. Aliso bem para emendar a massa. Sempre usando o creme. O creme não faz meleca, isso ajuda bastante. Venho com uma estequinha e faço um detalhe nesse V. Agora eu vou fazer uma minhoquinha bem fininha para poder fazer um detalhezinho na parte de cima da bota. Eu vou colocar como se fosse um arremate nas duas laterais de cada bota. Vou fazer um rolinho bem fininho, vou achatar. Vou colar na parte de baixo da bota de um lado ao outro. E de uma lateral à outra também passando por trás. Vou fazer duas bolinhas bem pequenininhas e vou colocar nas laterais. Venho com a estequinha, faço uma marcação para fazer um detalhe. Faço isso nas duas botas, tá? Agora, para fazer a espora, peguei uma bolinha bem pequenininha de massa, vim com uma estequinha fininha, fiz várias marcações e achatei. Vou pegar 2 pedacinhos para poder fazer o suporte da espora. Vou cortar o excesso com uma tesourinha e vou colar na bota com um pinguinho de cola instantânea. Vou reservar e vou deixar secar. Agora a gente vai montar os bracinhos. Vou fazer um furo com a esteca. Com cola branca mesmo, eu vou colar as mãozinhas na posição que eu desejo. E agora eu vou fazer o acabamento das mangas. Eu vou abrir uma tirinha de massa amarela, vou apertar, fazer um filetinho e vou colocar em volta para poder fazer o arremate das mangas. Jogo o excesso para dentro, corto com uma tesoura e venho alisando. Aí a gente tem que fazer a pintura xadrez. O ideal é esperar secar, faço a pintura tanto nos braços quanto na blusa dele. A pintura em vermelho, que depois na hora de montar fica mais fácil. Para fazer o cinto, eu fiz um rolinho bem fininho de massa marrom. Achatei ele e vou colar em volta da cintura, deixando o arremate na frente. Agora eu vou fazer um rolinho bem fininho de massa azul para fazer os detalhes da calça, né? Onde segura o cinto. Agora para o colete eu usei um cortador oval. Aqui esse cortador oval ele tem 6 centímetros. Eu cortei a massa branca, deixei reta a parte de cima com uma estequinha.
e vou colar em volta do corpinho dele. Esse mesmo processo é o processo que a gente faz o colete da Beth. Com uma esteca eu vou fazer o detalhe da lateral, em toda a lateral do colete dele. Faço umas marcaçõezinhas. Agora com a massa vermelha eu vou fazer o lenço que ele usa no pescoço. Vou fazer um rolinho, colocar em volta do pescoço e jogar o arremate para trás, a emenda para trás. Com a massa amarela eu vou fazer um rolinho fininho, vou achatar, vou cortar as pontinhas e vou fazer a gola da camisa dele. Desculpem ter tirado aqui debaixo da câmera, a gente vai trabalhando, na hora que a gente vê, a gente tá fazendo fora da câmera. Mas é só encaixar entre o vermelho e o branco e cortar as pontinhas na frente. Aí eu faço 2 rolinhos bem fininhos e faço um V, o que é o V da camisa. Agora eu vou fazer 2 bolinhas bem pequenininhas de massa branca e vou colar no meio da camisa para fazer os botões. Para os olhos eu tô usando canetinha hidrográfica. Eu fiz 2 bolinhas na cor marrom. Preenchi elas com a canetinha. Vou vir com um cotonete umedecido em água e vou tirar o excesso da tinta no meio dos olhos. Agora com a tinta PVA preta, e um pincel filete bem fininho, eu contorno esse círculo que eu fiz. E vou fazer a íris com um boleador que eu tiver. Pode ser um boleador, um cabinho de pincel. A íris dele sempre fica bem no meio do olho. Nesse caso aqui, como ele tá olhando pro lado, né, vai ficar de lado. As sobrancelhas dele eu pinto de marrom. Aqui eu tô usando tinta PVA fosca. E ele vai ficar assim. Eu vou espetar um palitinho para facilitar. A mesma tinta PVA fosca eu tô usando para fazer os detalhes do colete dele. Agora com o estilete eu vou cortar a parte de cima da cabeça para deixar retinho, para poder encaixar o chapéu. Vou vir com uma esteca, vou furar a parte de baixo para encaixar o pescoço e vou atravessar até a parte de cima para entrar o arame. Aqui eu vou usar um pouquinho de cola instantânea porque a peça já está bem seca. E vou encaixar. Para o cabelo eu estou usando um pouco de massa, uma massa marrom um pouco mais escura. Eu vou fazer um rolinho, vou encaixar atrás da cabeça, vou ajeitando atrás das orelhas, fazendo o detalhe na parte de cima das orelhas, né? Chegando o cabelo um pouquinho para frente e jogando o excesso de massa todo para cima e retirando. Vou fazer 2 rolinhos bem fininhos e colocar na lateral das orelhas para imitar as costeletas dele. E vou alisar com o pincelzinho modelador.
Agora com a cola instantânea eu vou passar em volta da cabeça e vou encaixar o chapéu. Para os braços eu também vou atravessar um palitinho de um lado ao outro, colocar um pedacinho de arame galvanizado, um pouquinho de cola instantânea e vou fixar o braço na posição que eu quero. Nesse caso aqui ele vai estar segurando o chapéu com o dedinho, então eu vou colocar um pinguinho de cola instantânea também na pontinha do dedinho dele, para poder fixar no chapéu, senão ela não vai ficar muito bem parado ali, né? Agora eu vou fazer um rolinho de massa branca, bem fininho, vou coxar ele para poder fazer o detalhe que ele tem no ombro. O detalhe do colete dele, onde fica onde encaixa as mangas da camisa ali. Torci, fazendo uma trancinha. E vou colocar em volta dos bracinhos, como se fosse um detalhe do colete. Agora eu vou fazer duas coxinhas bem fininhas. Vou fazer um detalhe com a esteca para ser a ponta do lenço dele que vai atrás do pescoço. Aonde a gente fez aquela junção, eu vou colocar um pinguinho de cola branca e vou colocar as duas pontinhas e uma bolinha no meio para fazer o arremate. Para fazer a cordinha dele, eu fiz uma argolinha de massa marrom bem fininha. Torci um rolinho de massa para imitar uma cordinha, encaixei nessa argolinha e vou colar nas costas do Woody para imitar aquela cordinha que ele tem atrás. Fiz um furinho para poder encaixar, um pinguinho de cola branca e vou colocar ali. Agora eu vou fazer aquele coldre que ele tem na cintura, né? Aquele detalhe que ele tem. Um pedacinho de massa, fiz uma coxinha, achatei, deixei a parte de cima mais quadradinha e fiz uns detalhezinhos para poder colar na cintura dele. Um pinguinho de cola branca, colo na lateral do cinto. Vai ficar desse jeito. Agora é só colocar os detalhes, né? Pintar a bota, colocar a estrelinha. Ele vai ficar dessa forma. Eu usei tinta dourada, coloquei os detalhes do cinto, a estrelinha, e ele ficou assim. Aí é só fixar na base que você desejar. Aqui eu fiz uma base personalizada e eles ficaram assim. Eu espero que você tenha gostado.